Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que separar duas coisas: a espiritualidade da religiosidade, Sim. que são coisas distintas, não é? A espiritualidade, eu trouxe até um slide Vê aí, só para Fernando. fazer uma brincadeira com. É o próximo. Não, o próximo. Uma brincadeira com o espectador, não é? Uhum. Que é sobre espiritualidade. O que é espiritualidade? É a capacidade do indivíduo saber o sentido da sua vida, não é? Em princípio, com consequências e tal. O geneticista sabe qual é o sentido da vida. É o sentido 5 linha, 3 linha, que é o que acontece, o fluxo da expressão gênica, não é? Então, uma coisa é saber o sentido da sua vida. Outra coisa é você ter uma religião que te ajude a saber o sentido da sua vida, né? Por muitos anos, os dois termos foram usados como sinônimo, mas hoje são completamente diferentes, porque a gente pode ter um indivíduo que é ateu e que é altamente espiritualizado, não é? Então, em princípio, a espiritualidade ela vai sofrer influência, na verdade, da epigenética ou a epigenética da espiritualidade, né? Não sei exatamente. Por quê? Quando a gente fala espiritualidade, a gente está falando, na verdade, de um equilíbrio. Eu vou colocar aqui, para que todos entendam, um equilíbrio em termos de saúde mental, não é? Então, quando a gente fala em equilíbrio, para nós aqui, esse equilíbrio ele diz respeito a hormônios que serão expressos, neurotransmissores, em primeira instância, neurotransmissor, hormônio e regulação gênica, não é? Então, pessoas extremamente preocupadas, elas podem desencadear, por exemplo, um transtorno de ansiedade, né? Óbvio, desde que tenham predisposição, mas podem. E o que acontece com o transtorno de ansiedade? Ela acaba tendo sintomas. Esses sintomas advêm de remodelações epigenéticas, remodelações que a gente chama de dinâmicas. Acontece na hora, como eu tomar um susto, eu tenho uma descarga de adrenalina e as consequências. Isso nada mais é que uma remodelação epigenética. E depois a gente não melhora, depois do susto? O coração volta a bater normalmente. Então, voltou-se à regulação original. Vamos colocar assim, para que todos entendam. Então, a espiritualidade ela ajuda a pessoa que está em equilíbrio com a saúde mental, ela tem boas regulações epigenéticas. Tem um livro de um pesquisador, é um livro até bem fininho, que é vendido como livro de autoajuda, mas eu acho mais que ele é um livro de autoajuda para o geneticista, né? Chama-se O Código Divino da Vida. Muito interessante porque ele narra ali a experiência de um pesquisador do Japão chamado Kazuo Murakami, que é o cara que descobriu esse mecanismo angiotensina-renina que se usa até hoje para a medicação normotensora. Pois bem, ele fez um experimento que ele já vinha percebendo que pessoas felizes não ficavam doentes, não é? E as pessoas tristes estavam mais suscetíveis a doenças físicas, né? Pois bem, ele fez um experimento em que ele pegou um grupo de pessoas diabéticas, tá? E, óbvio, pegou um grupo de pessoas normais, que é o que a gente chama de controle, e botou todo mundo numa terapia. Ele mediu a glicemia no começo, no meio e no final. No final, ele fez um tratamento estatístico, ele observou que aquela terapia que ele botou os diabéticos, que ele submeteu os diabéticos, aquela terapia melhorava a glicemia dos diabéticos. Bom, que terapia foi essa? Ele botou todo mundo para se divertir o dia inteiro, contando piada, dançando, né? E ele viu que aquilo deixava as pessoas felizes, né? Hoje a gente tem nome para isso, serotonina, né? Ocitocina. Pois bem, mas naquele tempo não se falava muito disso. Isso foi em 84, mais ou menos. Pois bem, então a espiritualidade ela tem a ver, naturalmente, com a regulação epigenética. Então, pessoas em equilíbrio de saúde mental, elas vão ter boas regulações. Kazuo Murakami, ele falava, pessoas felizes, elas ligam os genes bons. Pessoas tristes, eles ligam os genes ruins. E, óbvio, esses genes ruins, entende-se que são genes que geram, obviamente, transtorno sintomático, que geram doença, por exemplo.